Imaginem só, era uma vez, numa época distante, em que as palavras tinham o poder de dividir povos, moldar identidades e definir quem era nós e quem era eles. Essa é a história dos conceitos de civilização e barbárie, uma narrativa que nasceu na antiguidade e ecoa através da história como um sussurro persistente ao vento. Preparados para mergulhar nessa jornada fascinante? Vamos descobrir como os gregos e romanos criaram essas ideias e como elas continuam a influenciar nosso mundo hoje. Imaginem-se como viajantes da antiguidade, perambulando pelas ruas de Atenas ou Roma. Vocês estão cercados por pessoas falando línguas estranhas, vestindo roupas diferentes e praticando costumes que parecem incompreensíveis. Para os gregos, esses estrangeiros eram chamados de bárbaros, uma palavra que imitava o som de suas línguas bar, como sons sem significado. Era como se os gregos estivessem dizendo: eles não falam nossa língua, então não podem ser como nós. Mas o que significava ser um bárbaro? Para os gregos e romanos, os bárbaros eram vistos como caóticos, desorganizados e incapazes de seguir regras ou métodos. Lutavam sem tática, viviam sem leis claras e pareciam desconectados dos valores que os gregos e romanos prezavam: ordem, disciplina e razão. Por outro lado, ser civilizado significava pertencer a uma sociedade organizada, com leis escritas, cidades planejadas e cultura refinada. Os civilizados construíam templos majestosos, escreviam poesia épica e debatiam filosofia nas praças públicas. No entanto, essa divisão entre civilizado e bárbaro não era tão simples quanto parecia. Imaginem Heródoto, o pai da história, escrevendo sobre as grandes guerras entre gregos e persas à luz de lamparina. Ele sabia que os persas, rotulados como bárbaros, também tinham suas próprias maravilhas: vastos impérios, exércitos poderosos e cultura rica. Heródoto queria preservar os traços das ações humanas, mostrando que tanto gregos quanto bárbaros tinham algo a ensinar. Ele nos convida a questionar: seriam os bárbaros realmente tão selvagens? Ou será que os civilizados também poderiam ser cruéis e desumanos? Agora pensem nos romanos, que expandiram seu império pela Europa, África e Oriente Médio. Eles usaram a ideia de civilização como uma arma diplomática. Ao conquistar novos territórios, ofereciam cidadania romana aos povos aliados. Era como dizer: vocês podem fazer parte de algo maior, desde que aceitem nossas regras. No entanto, os romanos também escravizaram milhões que trabalhavam em minas, fazendas e oficinas que sustentavam sua gloriosa civilização. Essas pessoas escravizadas, muitas vezes de tribos ou cidades derrotadas, eram tratadas como propriedade, sem direitos ou dignidade. Aqui reside uma grande contradição. Uma civilização que pregava justiça e lei podia ser tão cruel e opressora. Os conceitos de civilização e barbárie evoluíram ao longo do tempo. Durante séculos, justificaram conquistas, colonizações e até guerras modernas. Na era colonial, os europeus viam os povos indígenas das Américas, África e Ásia como bárbaros que precisavam ser civilizados. Mas esses povos tinham suas próprias culturas, tradições e sistemas sociais. Quem eram os verdadeiros bárbaros? Aqueles que viviam em harmonia com a natureza ou aqueles que destruíam florestas e impunham sua vontade pela força? Hoje, esses conceitos ainda estão presentes, mas de formas mais sutis. Na mídia e no discurso político, frequentemente ouvimos termos como países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, primeiro mundo e terceiro mundo. Essas expressões ecoam a antiga distinção entre civilizado e bárbaro. Elas nos fazem perguntar: quem decide o que é civilizado? Será que tecnologia, economia ou estilo de vida urbano são medidas adequadas de progresso? Ou será que estamos ignorando outras formas de sabedoria, como aquelas encontradas em comunidades tradicionais
ou povos indígenas. Refletindo sobre isso, percebemos que os conceitos de civilização e barbárie são como espelhos. Revelam tanto sobre aqueles que os usam, quanto sobre aqueles a quem são aplicados. Eles nos desafiam a pensar criticamente sobre nossas crenças e valores. Será que estamos repetindo erros do passado ao julgar os outros com base em nossos padrões? Ou podemos aprender a ver o mundo com outros olhos, reconhecendo a diversidade e a riqueza das culturas humanas? Então, caro viajante do tempo, o que podemos aprender com essa história? Os conceitos de civilização e barbárie são ferramentas poderosas que moldam como vemos o mundo e a nós mesmos. Eles nos lembram que palavras têm peso, narrativas históricas são construídas e nossas percepções podem mudar. Que tal começar a observar como essas ideias aparecem ao seu redor? Você pode descobrir que o verdadeiro progresso não reside em dominar os outros, mas em compreender e respeitar suas diferenças. Valeu por assistir, e até a próxima!